Nem todo mundo que fala em nome de Deus fala com a verdade de Deus. Está na hora de abrir os olhos. Hoje vamos falar sobre falsos profetas. Quem são, como atuam, como reconhecê-los e por que a Bíblia nos manda ter tanto cuidado com eles. Vivemos numa era de muita informação e pouca verdade. Há uma enxurrada de vozes, pregações, líderes e discursos espirituais por todos os lados, e nem todos vêm de Deus. Jesus e os apóstolos nos alertaram que nos últimos tempos muitos falsos mestres se levantariam. Eles estariam entre nós, dentro das igrejas, nas redes sociais, nos púlpitos, nas telas. E por mais difícil que seja, precisamos aprender a diferenciar o que vem de Deus, do que só parece vir de Deus. A Bíblia é clara, os falsos profetas existem e são perigosos. Eles não aparecem com chifres ou figuras estranhas. Pelo contrário, são carismáticos, sedutores, sabem usar palavras bonitas. E é por isso que são tão perigosos. Mateus capítulo 7, versículo 15, nos dá a imagem perfeita. Eles vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos. Ou seja, eles não parecem perigosos à primeira vista. São simpáticos, falam com autoridade, talvez até tenham milagres para mostrar, mas estão guiando as pessoas para o engano. Paulo também disse algo forte em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, que até Satanás se disfarça de anjo de luz. Então não se trata de aparência, se trata de fruto, conteúdo, intenção. E talvez o mais preocupante, a maioria dos falsos profetas nem sempre sabe que é falso. Alguns estão tão cegos por ambição, orgulho ou auto-engano que realmente acreditam que estão fazendo a vontade de Deus. Pelos frutos, não pelas palavras. Jesus foi direto, pelos seus frutos os conhecereis. Fruto não é carisma, fruto não é milagre, fruto é testemunho de vida. O falso profeta pode pregar bem, mas vive mal. Ele pode falar de humildade, mas é vaidoso. Pode pedir perdão a Deus, mas nunca ao próximo. Analise o que aquela pessoa produz ao longo do tempo. Ela promove arrependimento, fé, amor, transformação real? Ou só gera confusão, vaidade e adoração à própria imagem? Falsos profetas evitam temas centrais do Evangelho como arrependimento, cruz, pecado e transformação. Eles falam muito de bênção, vitória, portas abertas, mas quase nunca mencionam renúncia, sofrimento ou salvação eterna. Eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, e não o que precisam ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz que chegará o tempo em que as pessoas rejeitarão a verdade e buscarão mestres que falem o que agrada aos seus ouvidos. Esse tempo já chegou. Outro sinal claro de falsidade é a motivação. Eles não estão ali pelas almas, estão pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Usam o evangelho como negócio, transformam o púlpito em empresa, o culto em show, a fé em comércio. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3 fala que eles farão de vocês negócio com palavras fingidas. Eles falam bonito, mas cobram caro. Criam campanhas com preços, condicionam a bênção à oferta. Dizem que se você der X, Deus fará Y. Isso é manipulação, não é fé. É estratégia humana, não é revelação divina. E aqui entramos num ponto sensível, mas que precisa ser dito. A teologia da prosperidade é um dos frutos mais evidentes dos falsos profetas. Ela ensina que se você tiver fé vai ser rico, vai viver bem, ter carro, casa, saúde perfeita, e se não tiver é porque sua fé está fraca. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que com Cristo temos tudo o que precisamos, ainda que falte tudo ao nosso redor. Jesus nunca prometeu conforto. Ele prometeu cruz. Ele prometeu estar conosco, não nos livrar de toda dor. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não está escrito, tome seu cartão de crédito e conquiste seus sonhos. Deus pode abençoar com prosperidade? Sim, claro, mas isso não é uma regra espiritual, e muito menos uma condição de fé. A teologia da prosperidade transforma Deus no empregado e o evangelho num contrato. Isso é antibíblico e profundamente nocivo à fé cristã verdadeira. Agora a pergunta é: como nos proteger? Como garantir que estamos ouvindo vozes verdadeiras? Quem conhece a verdade reconhece o erro. Não seja um cristão de frases prontas. Leia o Novo Testamento. Estude, compare tudo o que ouvir com a palavra de Deus.
Compare tudo o que ouvir com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Se não está na Bíblia, descarte. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele nos dá a sensibilidade espiritual para perceber quando algo está errado, mesmo que pareça bonito. Peça a Deus olhos espirituais atentos. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Não creiam em todo espírito, ponham à prova, prove, analise, desconfie do brilho fácil. Deus trabalha no profundo, não no superficial. O fato de uma pessoa ser famosa, ter milhões de seguidores ou fazer milagres não é prova de que ela está certa. Muitos seguirão o erro, mas poucos andarão no caminho estreito. Falsos profetas sempre existiram, e Jesus disse que aumentariam nos últimos tempos. Eles enganam, desviam e causam danos profundos à fé verdadeira. Mas o verdadeiro seguidor de Cristo está atento, firme na palavra, sensível ao Espírito e comprometido com a verdade. O Evangelho não é glamour, é graça. Não é palco, é renúncia. Não é sobre o que você ganha, é sobre quem você se torna em Cristo. Cuidado com o que brilha, às vezes é só disfarce. Se esse vídeo te alertou, compartilhe com alguém. Muita gente está sendo enganada por aparência de piedade e precisa da verdade que liberta. Você já identificou falsos ensinos por aí? Como você lida com isso? Se inscreva no canal, ative o sininho e fique com a gente nessa caminhada pela palavra pura e simples, como Jesus ensinou.